Olá, eu sou Beth Vasconcelos e este é o canal que ensina professores de idiomas a deixarem os alunos fluentes. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que alguns alunos não conseguem aprender e não conseguem ficar fluentes no idioma que estão estudando. Sou diretora da Escola de Inglês Idiomática e há mais de 30 anos trabalho com ensino de idiomas e treinamento de professores. Por isso, eu conheço bem muitas das dores que você, professor, tem no seu dia a dia. Você, professor de idiomas, se sente frustrado ou perdido porque seus alunos não aprendem e não conseguem chegar à fluência? Fica com a sensação de que por mais que você faça, o resultado não vem? Quer aprender a descobrir onde está o problema? Esse vídeo vai te ensinar. Antes de começarmos, preciso que você entenda duas coisas primordiais. Vem comigo, segue o meu raciocínio. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que todo mundo, absolutamente todo mundo, em qualquer idade, consegue aprender um idioma desde que existam as condições para que o aprendizado aconteça. Mas veja bem, essas condições não podem ser iguais para todo mundo. As pessoas são diferentes, aprendem de diferentes formas e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, ok? Isso é a primeira coisa que eu preciso que você entenda. A segunda é que você, professor de idiomas, precisa entender a partir de agora que aprender o idioma, entender o conteúdo é uma coisa e ficar fluente nele é outra. Não são a mesma coisa. Quando você entender a diferença entre aprender o conteúdo e ficar fluente, você vai ter dado um passo enorme para se tornar um professor ou professora que deixa os alunos fluentes. É isso que vou te ensinar nesse vídeo. Se eu digo que aprender é uma coisa e ficar fluente é outra coisa, me diga então, os seus alunos estão com dificuldades de aprender ou de ficar fluente? Ou as duas coisas? Você precisa entender essa diferença para poder identificar onde está o problema e conseguir resolvê-lo. Não conseguimos resolver um problema se não sabemos exatamente qual é o problema. Entender é o primeiro passo para conseguir resolvê-lo. Veja bem, o aluno pode não estar ficando fluente por muitas razões. Ele pode não estar aprendendo também por muitas razões. Ele pode estar aprendendo, mas não está conseguindo chegar à fluência. É muito importante que você consiga identificar e separar essas diferentes dificuldades. Ele não está aprendendo ou ele não está ficando fluente? Então vamos lá. Vou falar primeiro a respeito da dificuldade do aluno aprender o conteúdo. Depois falarei sobre a dificuldade do aluno ficar fluente, mesmo tendo aprendido o conteúdo. Você precisa estar preparada ou preparado para descobrir se o aluno aprendeu. Você sabe identificar isso? Você sabe identificar se o seu aluno aprendeu de verdade? Eu vou te explicar uma estratégia que vai te ajudar muito. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar a forma como você vê o aprendizado dos seus alunos. Observe o seguinte, observe nas suas aulas. Depois que você ensina o conteúdo, os alunos vão fazer exercícios. Aqueles exercícios mais tradicionais de completar a frase usando o ponto ensinado, responder a perguntas com aquela estrutura ou aquele vocabulário que você ensinou, etc. Esses exercícios que estão presentes em quase todos os livros e em quase todas as metodologias. Então, na hora que eles vão fazer os exercícios, eles erram ou eles fazem tudo certinho?
Se eles chegam nessa fase da aula errando a forma ou demonstrando não terem entendido o conceito, significa que eles não aprenderam o conteúdo. É simples. Se está fazendo errado, é porque não houve um aprendizado efetivo. E o que você deve fazer? Você precisa avaliar alguns pontos para identificar onde está o problema. Isso é muito importante. Qual a razão ou razões para os seus alunos não terem aprendido aquele conteúdo novo? Você precisa fazer uma análise da sua aula, da sua performance em sala de aula. Os pontos que você precisa analisar são os que eu vou listar agora. Analisando esses pontos, tomando todas as providências que eu vou te ensinar, você poderá saber se os seus alunos estão aprendendo ou não. Você poderá identificar se a sua aula está sendo efetiva. O primeiro ponto que você precisa avaliar é: o conteúdo está adequado para o nível do aluno? E aqui é importante você entender que o que vai determinar o grau de adequação ou dificuldade do conteúdo é o seu aluno. É olhando para o seu aluno, para o que ele sabe, para o que ele consegue fazer, que você pode decidir se o conteúdo está ou não adequado. Não é o livro que você usa que pode te dizer isso, e nem a ementa do curso e nem a escola na qual você trabalha. Somente você, com a experiência de dar aula para esse aluno ou para essa turma, que poderá avaliar se aquele conteúdo está ou não adequado para ele. Você precisa tomar a decisão do que dar para o aluno baseado no aluno, no que ele já sabe, no que ele tem capacidade de assimilar e no que ele possui de maturidade linguística. Não adianta ensinar algo para uma pessoa se ela não está preparada para aprender. O segundo ponto pode parecer muito óbvio, mas preciso que você preste muita atenção, pois ele é muito importante mesmo. Quando você explicou, ensinou o conteúdo, naquele momento da aula no qual você apresenta o conteúdo novo, eles estavam focados, concentrados e te ouvindo realmente? Lembre-se que ninguém aprende se não estiver focado. Ninguém entende uma explicação se não estiver prestando atenção. Ninguém aprende se estiver fazendo duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Então, antes de mais nada, você precisa se certificar de que tem a atenção do seu aluno ou dos seus alunos. Se você trabalha com uma turma grande, por exemplo, certifique-se de que estão todos em silêncio e atentos. E se você trabalha online, avisa o seu aluno para que você vai explicar algo novo e muito importante e que você precisa da atenção total dele e pede que ele feche as outras abas do computador, que desligue o celular. Sempre sinalize para os seus alunos que você, naquele momento, vai explicar algo importante e que precisa da atenção total deles. Trabalhe você no presencial ou no online. Quando você verbaliza isso para os alunos, que você precisa da atenção deles naquele momento, você aumenta em muitos porcentos as chances de eles prestarem atenção. O terceiro ponto a ser analisado por você é: a linguagem que você, professor, está utilizando em sala de aula está adequada para o seu aluno? Você, professor, está usando palavras simples e de fácil compreensão? Você está explicando de maneira que ele consegue entender? Ou você está explicando de uma maneira muito complexa e confusa? Você não conseguirá passar o conteúdo para o seu aluno se você estiver usando palavras e explicações difíceis. E para evitar que isso aconteça, você precisa pensar em exatamente como você irá dar
uma explicação? Quais as palavras você vai usar? Quais os exemplos que você acha que podem ser claros, elucidativos e não deixar margens para contradições ou explicações dúbias? Tudo, absolutamente tudo que você diz na hora de ensinar um novo conteúdo precisa ser pensado detalhadamente para que você consiga dar uma explicação eficiente que não deixe margem para mal-entendidos e confusões. Se você não tem ainda o hábito de pensar na maneira como você vai explicar, comece já a incluir isso na sua prática. Tão importante quanto o que você vai explicar é a maneira como você vai explicar. O quarto ponto é sobre o seu quadro. Quando você dá a sua explicação, quando você ensina o conteúdo, você está utilizando as ferramentas adequadas? Você está utilizando tudo que você tem à sua disposição para dar essa explicação de maneira mais clara, mais organizada e agradável para quem está ouvindo? Por exemplo, você está usando o quadro ou a tela do computador de forma organizada, colorida, explorando bem o aspecto visual? Você usa imagens para exemplificar? Muitas vezes uma imagem evita explicações complexas, longas e de difícil compreensão. Seu quadro, seja físico ou digital, é organizado de fácil visualização e de fácil leitura, usando cores diferentes para ressaltar coisas diferentes? Não estou falando de letra bonita, o que seria ótimo. Estou falando de organização e um quadro que ajude a compreensão ao invés de atrapalhar. Reflita aí. Seu quadro está ajudando ou atrapalhando? Você está usando todas as ferramentas que você tem à sua disposição? Pare e pense. O quinto ponto é uma outra coisa importantíssima. Quando você ensina, você checa se o aluno entendeu? E olha, uma coisa, professor, muito importante. Não pergunte para o aluno, você entendeu? A grande maioria dos alunos vai responder que sim, que entendeu, mesmo sem ter entendido, por vergonha de confessar ou porque acham realmente que entenderam. Se a maioria vai dizer que entendeu, não adianta perguntar, certo? Para verificar se o seu aluno entendeu realmente, você precisa usar estratégias diferentes, como, por exemplo, pedir para que ele te explique com as próprias palavras o que ele acabou de aprender, o que você acabou de ensinar. E preste muita atenção no que o aluno vai verbalizar nesse momento, porque aí você pode identificar se ele entendeu ou não. E se não entendeu, tudo bem, nem sempre entendemos de primeira, mas explique de novo de maneira diferente. Não adianta explicar da mesma maneira, igualzinho, igual ao anterior. Não adianta fazer sempre a mesma coisa, da mesma maneira e querer resultados diferentes. Isso vale também para a sala de aula. E lembre-se, professor, professora de idiomas, somente depois de se certificar de que o conteúdo foi entendido é que você deve seguir em frente e começar os exercícios escritos ou orais. O aluno não vai ter sucesso ao fazer os exercícios de prática se ele não entendeu o conteúdo. O exercício serve para fixar e praticar, não para ensinar. O entendimento do conteúdo precisa ocorrer antes do exercício, a menos que você esteja utilizando de uma metodologia na qual o aluno vai deduzir a explicação através do exercício. Não sendo esse o caso, só faz sentido o aluno ir para o exercício depois que você se certificar de que ele entendeu o conteúdo. E o nosso sexto ponto é para te dizer que ter aprendido não significa que será memorizado, certo? Isso é muito importante também. Seu aluno pode ter aprendido, mas por inúmeras razões o aprendizado não foi para a memória de médio e longo prazo. E isso pode dar ao professor
pressão de que o conteúdo não foi entendido. Mas foi entendido, só não foi memorizado. Porque para ser memorizado, precisa de repetição. O aluno precisa rever o conteúdo, ele precisa estudar, revisar. E você também precisa revisitar o conteúdo de várias maneiras, em vários momentos ao longo do curso, do semestre, do módulo. Para que o que foi entendido vá para a memória de curto e longo prazo, a memorização é parte importante do processo. Ela precisa acontecer. Recapitulando o que eu acabei de explicar, para ter certeza de que seus alunos estão aprendendo, você precisa verificar se o conteúdo está adequado, se certificar de que os alunos estão atentos, explicar o conteúdo novo de forma clara e simples, usar as ferramentas adequadas, verificar se o aluno entendeu de fato, criar condições para a memorização do conteúdo novo. Faça tudo isso que te expliquei até aqui, que eu tenho certeza que o aprendizado será muito maior. Eu sei que existem alguns alunos com maior dificuldade de aprendizado. E eu vou te explicar agora como esses alunos precisam ser tratados. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você não vai conseguir trabalhar com esse aluno que tem mais dificuldade, da mesma maneira que você trabalha com os outros alunos que não possuem nenhuma dificuldade. A abordagem precisa ser diferente. Vou contar uma situação que aconteceu há pouco tempo aqui na Idiomática. E eu estava presente. É muito normal nas aulas de idiomas o professor demonstrar real interesse pelo aluno, pois quando fazemos isso, damos a chance do aluno conversar, se expressar de maneira autêntica. Por exemplo, você está dando uma aula online, um aluno de repente ouve um latido e comenta que ele vai fechar a porta da varanda porque o cachorro está fazendo barulho. É muito normal que nessa situação o professor faça um comentário do tipo: "Ah, você tem um cachorro?" E assim dar a oportunidade para que o aluno fale em um contexto totalmente real. Assim, o professor dá a oportunidade do aluno contar algo real sobre a vida dele. Isso tem muito valor, porque é uma conversa espontânea e que dá oportunidade de uma comunicação real, diferente de uma atividade do livro. Pois bem, isso aconteceu exatamente dessa maneira em uma aula da idiomática que eu estava observando. E não foi bom. Por quê? Porque o aluno em questão é um aluno que faz aulas conosco há pouco tempo, que vem de uma sequência de estudos fragmentados em outras escolas. É um aluno que tem muitos gaps de formação e que tem uma dificuldade maior com o idioma. E na hora que a situação aconteceu, o professor tratou o aluno da mesma maneira que trataria um outro e perguntou: "Ah, você tem um cachorro?" O aluno, então, tentou responder, mesmo sem ter entendido bem a pergunta e sem saber exatamente o que responder e como responder. Acabou formulando uma frase cheia de erros que o professor tentou corrigir e o aluno se perdeu totalmente. Porque ele foi colocado para ele várias coisas extras àquilo que ele estava estudando na aula e que já representava bastante dificuldade suficiente. Ou seja, ele perdeu a concentração na atividade que estava fazendo e se deparou com vários outros pontos do idioma que trouxeram dificuldade também. A partir desse momento, a aula desandou. E por quê? Porque o professor agiu com um aluno que tem enorme dificuldade da mesma maneira que ele agiria com um que não tem dificuldade. Então, lembre-se, professor, que está assistindo a esse vídeo. Os alunos com dificuldade precisam receber muita atenção. A aula precisa acontecer de forma muito diferente. É necessário encontrar formas de contornar as dificuldades do aluno. E
principalmente de não gerar mais dificuldade. Essas aulas precisam ser pensadas e planejadas de forma diferente. Você precisa sempre se questionar se aquilo que você fará em aula vai criar dificuldades desnecessárias para aquele aluno que já tem muitas dificuldades. Bem, agora que você já sabe identificar se o aluno aprendeu e principalmente você sabe avaliar se o seu ensinar está sendo efetivo, você tem condições de avaliar se a dificuldade está no aprender ou no ficar fluente. E em seguida vamos ver o que fazer caso você conclua que o aluno está aprendendo, mas ainda não está chegando à fluência. Veja bem, aprender um idioma é completamente diferente de ficar fluente. Entender a matéria e conseguir usar não são a mesma face de uma moeda. E digo mais, essas duas questões são resolvidas de maneiras diferentes. Para fazer o aluno aprender, as estratégias são diferentes das estratégias para fazer com que eles alcancem a fluência. Por isso, repito, é muito importante identificar se o problema está no aprendizado ou na aquisição de fluência. O fato do aluno ter aprendido, o fato dele saber o conteúdo, não é suficiente. Isso não habilita o aluno a usar aquele conhecimento de maneira correta, espontaneamente e com fluidez. Quer ver? Vou te dar um exemplo de uma situação que com certeza você já viveu. Quando o seu aluno te diz, eu tenho um problema, professor, eu aprendi o present perfect, ou qualquer outro ponto, tá? Eu sei quando usar, eu faço os exercícios corretamente, mas na hora de falar, não consigo. Nesse momento, o seu aluno está te mostrando exatamente o que eu estou dizendo. Ele entendeu, mas ele não tem condições ainda de usar. E como aprender um idioma é aprender uma nova habilidade, não basta o conhecimento teórico, não basta somente saber, ele precisa saber fazer. E quando você, professor, identifica que o problema não está no aprendizado do conteúdo, e sim em conseguir usar de maneira correta, fluida e espontaneamente, nesse caso, não adianta ensinar de novo, nem dar mais exercícios, nem ficar fazendo atividades soltas, aleatórias de conversação com o aluno, porque ele vai continuar sem conseguir usar. Lembre-se que colocar o aluno para falar não o obriga a usar as novas estruturas que você quer que ele pratique. Nós, seres humanos, gostamos de ficar na zona de conforto e por isso seu aluno continuará usando somente as estruturas e o vocabulário com os quais ele se sente mais confortável. O que precisa ser feito então? Você precisa criar atividades de speaking, atividades nas quais o aluno, para fazer essa atividade, ele tenha obrigatoriamente que usar o conteúdo aprendido, o conteúdo que você quer que ele pratique. Essas atividades precisam ir de encontro ao objetivo. Quando a dificuldade não está em aprender, mas sim em usar o conteúdo que aprendeu, em adquirir fluência, você precisa resolver essa segunda parte. E para adquirir fluência é muito necessário um grande volume de prática. Mas veja bem, não qualquer prática, e sim a prática correta, direcionada e que obriga o aluno a usar, praticar o conteúdo que está aprendendo no discurso oral. É isso que vai levá-lo da fase do aprendizado para a fase do conseguir fazer. Entende por que é tão importante identificar se a dificuldade está no entendimento do conteúdo? Entende agora porque é tão importante explicar de forma clara, checar se o aprendizado aconteceu, se a matéria foi realmente entendida? Porque se o problema não está aí, não adianta ensinar de novo.
Você só deve ensinar de novo se o conteúdo não foi entendido ou aprendido. Se o problema está em utilizar o conteúdo aprendido, você só vai resolver fazendo com que o conhecimento seja transformado em prática. Entendido isso, vamos olhar também para as coisas que os alunos precisam fazer para conseguirem otimizar o aprendizado. Afinal, o professor ensina, mas não aprende pelo aluno. Talvez o seu aluno não esteja aprendendo porque ele não está fazendo a parte dele. Nem toda responsabilidade é do professor. Talvez o seu aluno não esteja concentrado, prestando atenção na aula, ou talvez ele não esteja revisando o conteúdo em casa, fazendo atividades extras, se colocando em contato com o idioma fora do espaço da aula, assistindo séries, lendo livros, ouvindo música, podcasts, etc. E tudo isso é muito importante e precisa ser feito por uma pessoa que quer chegar à fluência. Se o seu aluno ou os seus alunos não estiverem aprendendo e você estiver fazendo tudo o que eu ensinei nesse vídeo, talvez seja necessário conversar com ele e explicar e mostrar a importância e a necessidade de fazer tudo isso que um aluno precisa fazer se quiser aprender mais, melhor e mais rapidamente. E vou te revelar uma coisa aqui. Muitas vezes os alunos não sabem exatamente o que eles devem fazer. Muitas vezes eles não sabem as melhores estratégias para se colocarem em contato com o idioma. Isso pode parecer óbvio para nós, professores, mas muitas vezes não é óbvio para os alunos. Então, ensine isso para eles. Ensine como estudar e como se expor ao idioma. Agora, se eles sabem e mesmo assim não estiverem fazendo a parte deles, a conversa também é importante para lembrá-los das responsabilidades. Você fazendo a sua parte e os alunos fazendo a parte deles, o resultado vai chegar. Eu espero que você tenha com esse vídeo entendido a diferença entre entender o conteúdo e ficar fluente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a perceber onde está a dificuldade do seu aluno. E entender, aprender, conseguir falar aonde? A partir de agora, antes de dizer que os seus alunos não aprendem, reflita e analise se eles não estão aprendendo mesmo ou se só não estão conseguindo falar o idioma. E agora você tem condições de analisar as razões pelas quais isso está acontecendo e consegue agir para mudar a situação, usar as estratégias corretas para cada situação. E para finalizar, quero te contar que capacidade de análise e solução de problemas são fundamentais para professores que querem ensinar de verdade e deixar os seus alunos fluentes. Portanto, criem o hábito de refletir sobre as suas aulas, sobre as suas práticas em sala de aula. Isso com certeza fará de você um professor ou uma professora melhor e fará de seus alunos pessoas que aprendem de verdade. Estamos no final dessa aula, então se você chegou até aqui, não deixe de comentar qual parte do conteúdo você achou mais interessante ou qual parte explodiu a sua cabeça. Assim podemos continuar essa conversa. Se você gostou do que te ensinei, curta, compartilhe com aquele seu colega professor que também sofre desses problemas. Assim, mais e mais professores poderão aprender a deixar seus alunos fluentes. E claro, se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.